Olá galera, sou eu aí de novo, professor Nélio. Decidi gravar esse vídeo para dar uma força aí para vocês com aqueles exercícios que a CED passou para vocês. Vamos resolver aí nesse vídeo, primeiramente aquela lista número 1 que eles passaram, que se eu não me engano tem 12 exercícios ali, envolvendo os conceitos básicos da cinemática, né, velocidade média também e transformação de unidades, principalmente de quilômetro por hora para metro por segundo, beleza? Vamos resolver então essa listinha aí. Então olha só, esse exercício número 1 diz assim: um avião monomotor voando baixo e horizontalmente deixa cair um saco de mantimentos. Qual é a trajetória desse saco vista por uma pessoa em terra, bem embaixo do avião? Bom, vamos fazer um esqueminha aqui então para a gente entender esse conceito de trajetória. Então, olha só, nós temos aqui um avião, né? Deixa eu fazer um super desenho aqui de avião. E esse avião, ele está voando aqui horizontalmente com uma certa velocidade e ele deixa cair um saco de mantimentos, uma ajuda humanitária, né? Aí uma pessoa está aqui, ó, embaixo do avião. Qual é a trajetória que essa pessoa vai ver desse saco caindo? Então veja só, o avião ele vai se deslocando, né? Ele vai para cá e quando ele lança esse saco, o saco também sai com uma certa velocidade. Só que o saco sai com uma velocidade horizontal e a gravidade faz com que ele caia. Então esse saco vai fazer isso aqui, ó. Vai caindo, 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 caindo. De modo que uma pessoa que esteja aqui no chão vai ver uma trajetória em formato de parábola desse saco. O saco vai ir para frente e para baixo. Então ele vai cair um pouco à frente e a pessoa vai ver uma trajetória parabólica. Então esse exercício 1 aqui, qual é a trajetória vista por uma pessoa parada? Trajetória parabólica. Belezinha? Vamos ver aí o exercício 2. Esse foi bem fácil, né? Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele também é um exercício de trajetória. Relembrando aí que o conceito de trajetória é o caminho descrito no movimento, né? O conjunto das várias posições ocupadas pelo corpo durante o movimento. Então veja só, no exercício 2 diz assim: enquanto uma bicicleta se movimenta no plano horizontal, conforme a figura abaixo, um ponto M gira junto com a roda. Então vejam só, eu tenho um pontinho aqui na roda e esse ponto vai girar junto com a roda, como se ele tivesse pintado esse ponto aqui na roda. Daí ele faz dois questionamentos com relação a essa trajetória. Ele diz assim, ó, como é o desenho da trajetória desse ponto vista por um observador imóvel e situado na calçada? E na letra B, como é o desenho dessa trajetória como é o desenho da trajetória desse ponto vista por um observador correndo ao lado do ciclista com a mesma velocidade da bicicleta? Bom, vamos fazer um desenho aqui para a gente entender então. Eu vou desenhar aqui só a roda da bicicleta. E o ponto está aqui, sobre a roda da bicicleta. Uma pessoa que esteja parada, observando esse ponto, ela vai ver uma trajetória que vai ser assim, ó. Lembrem-se que a bicicleta está andando para frente, então o ponto ele está girando e indo para frente ao mesmo tempo. Então ela vai ver uma trajetória espiral. O nome dessa trajetória aqui é espiral. Vai girando, né?
movimentos circulares e ao mesmo tempo indo para frente. No item B, isso aqui é o item A, então. No item B, ele pergunta qual seria a trajetória do ponto visto aí por uma pessoa que estivesse correndo do lado da bicicleta, mas com a mesma velocidade. Então agora eu tenho aqui uma pessoa que está correndo. A bicicleta está vindo aqui, tá indo para esse lado e a pessoa está correndo para o mesmo lado. Essa pessoa ela não vai ver uma espiral, mas ela vai ver uma trajetória circular. Sempre o ponto vai estar girando de forma circular, sem que ele esteja indo para frente, porque a pessoa está com a mesma velocidade. Então, nesse item B, a trajetória é circular. Ponto B. Ponto A, então a trajetória é espiral e ponto B, a trajetória é circular. Belezinha? Vamos lá para o exercício 3. O exercício 3 diz assim: uma joaninha caminha paralelamente a uma fita métrica, inicialmente posicionada ao lado do centímetro 8. Ela estava ao lado do centímetro 40 após 40 segundos. E depois de mais 5 segundos, ela tinha ao seu lado o centímetro 44. Considerando a fita métrica e a sua escala, definidores da trajetória da joaninha, qual foi o seu deslocamento nos 4 primeiros segundos e nos últimos 5 segundos? Vamos novamente fazer um desenho aqui para a gente entender esse probleminha. Então vejam só, nós temos aqui uma joaninha, não sei desenhar uma joaninha, tá? Vou desenhar alguma coisa que eu acho que seja parecido com uma joaninha. Uma joaninha, então, ela estava do lado de uma fita métrica e ela estava no ponto 8 centímetros. E aí, passaram-se 4 segundos. Depois de 4 segundos, então depois de um tempo de 4 segundos, ela saiu do 8 e foi até o 44. Até o 44. Então, novamente, nossa joaninha aqui. Foi até o 44. É claro que se ela saiu do 8 e foi até o 44, esse 8 é o nosso ponto de partida, nosso S0. O ponto final desses 4 segundos foi o 44. Então, para eu saber qual foi o deslocamento dela nesse ponto, do 44 para o 8, eu vou fazer final menos inicial, né? É só diminuir um do outro. E aí eu vou achar aqui que o meu deslocamento nos 4 primeiros segundos, que é o que pede, né, o item A desse exercício, nesses 4 primeiros segundos, esse deslocamento foi de 36 centímetros. Mas a joaninha não parou. Aqui ela foi meio correndinho, porque ela foi rapidinho, em 4 segundos, ela saiu dali e veio até aqui. Depois, passaram-se mais 5 segundos e a joaninha só andou até o ponto... espera lá. Nos 4 primeiros segundos, a joaninha andou até o ponto 40. 40. Então, na verdade... Opa, errado isso aqui, hein? Ela andou 32. Depois passaram-se mais 5 segundos e a joaninha foi até o ponto 45. Andou pouquinho. Andou bem devagarinho aqui. Então, olha só, gente. Pro item A, nos 4 primeiros segundos,
para os 4 primeiros segundos, ela andou 32 centímetros. Já no item B, nos últimos 5 segundos, o deslocamento dela, ela saiu do 40 e foi até o 45. Então, aqui para o nosso tempo de 5 segundos, ela saiu. Agora a gente vai considerar o ponto inicial dela aqui, o S0 aqui e o S45. Então, ela saiu do ponto 40 e foi até o ponto 45. Então, 45 menos 40, e nós vamos ter aqui que o deslocamento para os últimos 5 segundos, foi de 5 centímetros. 5 não, 4. Ela foi até o 44. Até o 44, né? Oh, meu saquinho. Então foi 4 centímetros. Belezinha? Ela saiu do 40 e foi até o 44. Eu coloquei 45 ali, não sei porquê. Belezinha? Vamos lá, vamos ver agora o exercício 4, né? Dois automóveis A e B percorrem uma mesma estrada retilínea. Observando o movimento desses automóveis e assinalando suas posições na trajetória ao longo do tempo, construiu-se a seguinte tabela de valores. Então vejam aqui que o automóvel A, ele saiu do ponto 0, 10 segundos depois ele estava no ponto 150, passaram-se mais 10 segundos, ele foi para o ponto 300, mais 10 segundos foi para o 450 e mais 10 segundos ele foi para o ponto 600. Já o automóvel B, ele estava no 800, passaram-se 10 segundos, ele foi para o 600, mais 10 segundos ele foi para o 400, mais 10 segundos ele estava no ponto 200, mais 10 segundos, né, completando ali os 40 segundos, ele estava no ponto 0. Percebam que o B ele está indo de ré, né, ele saiu do 800 e foi até o 0. O A, ele já saiu do 0 e foi até o 600. Então, eles estão com movimentos opostos. Um está indo para um lado, o outro está indo para o outro. E é exatamente isso que pergunta, são as questões aqui, ó. Letra A. Qual dos dois automóveis, A ou B, percorre a trajetória no sentido contrário à orientação estabelecida? Então, vejam só, claramente a gente consegue ver aqui que o B, ele está indo no sentido contrário, né? Então, a resposta da letra A aqui seria o automóvel B. Item B. Qual dos automóveis, A ou B, percorre maior distância por segundo? Como que a gente consegue ver isso? Só analisando a tabela, vejam só. Ó, o A, ele estava no 0 e foi ao 150. Em quanto tempo? Em 10 segundos. O B estava no ponto 800 e foi para o 600. Ele percorreu aqui 200 metros em 10 segundos. Pode ver que a cada intervalo aqui, ó, mais 10 segundos, ele andou mais 200 metros. Está indo de ré, mas está andando. Depois de mais 10 segundos, ele andou mais 200 metros. Depois de mais 10 segundos, ele andou mais 200. Significa que a cada 10 segundos que passa, o B está andando 200 metros. Mas o A está andando 150. Ó, mais 150, mais 150 e mais 150. Então, o B está andando 150 metros. O A está andando 150 metros. O B está andando 200 metros a cada 10 segundos. Beleza? Então, qual dos dois automóveis, A ou B, percorre maior distância por segundo? É o B, novamente, né? Letra B, o resultado seria aqui, a resposta seria o automóvel B. Belezinho, gente? Vou gravar um outro videozinho aí para resolver os outros exercícios, tá bom? Abraço, até!